O telefone tocou às 13h14 da manhã, cortando o silêncio denso que pairava sobre a sala do Centro de Valorização da Vida. Marcos Vieira atendeu no terceiro toque, como fazia há 7 anos, todas as terças e quintas-feiras, naquele turno que poucos voluntários queriam assumir. A madrugada sempre trazia as vozes mais desesperadas, aquelas que haviam esgotado todas as distrações do dia e ficavam sozinhas com seus pensamentos mais sombrios. Centro de Valorização da Vida, boa noite, disse ele com a voz que cultivara ao longo dos anos, equilibrada entre firmeza e acolhimento. Houve uma pausa. Marcos escutou a respiração do outro lado, pesada, irregular. Esperou. A primeira regra era nunca apressar quem ligava. Algumas pessoas precisavam de 20 segundos de silêncio antes de encontrar a primeira palavra. Outras, de 2 minutos. Marcos Vieira disse a voz finalmente. Era masculina, grave, com um timbre que carregava algo que Marcos não conseguiu identificar de imediato. Não era desespero. Não era medo. Era algo próximo da satisfação, talvez. Ou da certeza. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Ninguém deveria saber seu nome completo. Os voluntários eram treinados para manter o anonimato, usar apenas o primeiro nome se necessário. Mas aquela voz havia dito seu nome completo com a familiaridade de quem conhecia muito mais do que deveria. Posso ajudá-lo? Marcos manteve o tom profissional, mas seus dedos já procuravam o protocolo de emergência debaixo da mesa. 7 anos de experiência lhe ensinaram que algumas ligações eram diferentes. Raras, mas diferentes. Você não se lembra de mim, lembra? A voz tinha um leve sotaque, algo do interior, talvez do sul de Minas. Mas eu me lembro de você. Lembro de cada detalhe daquela noite de 16 de abril de 2011. Marcos sentiu o sangue gelar. 16 de abril de 2011. Ele conhecia aquela data. Conhecia tão bem que havia passado os últimos 14 anos tentando esquecê-la, enterrá-la sob camadas de trabalho voluntário, terapia, e a ilusão de que poderia compensar o que havia feito ao salvar outras vidas. Quem é você? Perguntou Marcos, e pela primeira vez em 7 anos, sua voz tremeu ao telefone. Sou alguém que estava lá. Alguém que viu tudo. E alguém que, ao contrário de você, não conseguiu seguir em frente e fingir que era uma boa pessoa. Havia uma amargura cortante naquelas palavras. Você constrói essa reputação de salvador, de voluntário dedicado, o homem que atende o telefone às 3 da manhã para pessoas em crise. Mas nós dois sabemos a verdade? Não sabemos. Marcos levantou-se da cadeira, as pernas bambas. A sala girou ligeiramente ao seu redor. As paredes cobertas de cartazes motivacionais com frases sobre esperança e recomeço pareciam zombar dele agora. Na mesa ao lado, sua colega Fernanda dormitava entre uma chamada e outra, inconsciente da tempestade que estava prestes a desabar. O que você quer? Marcos sussurrou, afastando-se para o canto mais distante da sala. Quero que você se lembre, disse a voz. Quero que sinta tudo de novo. O pânico, o medo, a culpa. Quero que você pare de dormir em paz. Porque Rafael Mendonça nunca mais dormiu em paz depois daquela noite. Na verdade, Rafael mal conseguiu viver depois daquela noite. Rafael Mendonça. Marcos fechou os olhos com força. Não ouvirá aquele nome em voz alta há tanto tempo que a simples menção dele trouxe de volta não apenas memórias, mas sensações físicas. O cheiro de gasolina e borracha queimada. O som do metal se retorcendo. Os gritos. Rafael está morto, Marcos disse, cada palavra custando um pedaço dele. Não antes de passar 8 anos em uma cadeira de rodas, vendo sua esposa ir embora, seu filho crescer tendo vergonha do pai inválido, sua carreira como cirurgião virar pó. Não antes de tentar o suicídio 3 vezes. Não antes de implorar por ajuda e descobrir que não havia ajuda suficiente no mundo para curar o que você causou. Marcos apoiou-se na parede. As pernas não o sustentavam mais. Rafael Mendonça havia sido um cirurgião cardiovascular brilhante. 38 anos, casado, um filho de 7 anos. E Marcos, na madrugada de 16 de abril de 2011, embriagado após uma festa de empresa, havia dirigido seu carro na contramão da Marginal Pinheiros. O impacto havia sido devastador. Ele nunca fora preso. Tinha conexões.
Seu pai, um advogado influente, fizera o caso desaparecer. Testemunhas mudaram seus depoimentos. Provas foram questionadas. Marcos recebeu serviços comunitários e tratamento para alcoolismo. Nada mais. Enquanto isso, Rafael Mendonça, que voltava de um plantão de 20 horas salvando vidas, ficará preso às ferragens por 4 horas até os bombeiros conseguirem retirá-lo. Quem é você? Marcos repetiu, mas agora a pergunta carregava desespero. Sou Pedro Mendonça, o filho que Rafael mal conheceu depois do acidente. O garoto de 7 anos que teve que aprender a trocar as fraldas do próprio pai aos 12. Que ouviu os gritos dele durante os pesadelos todas as noites. Que o encontrou na banheira com os pulsos cortados quando tinha 15 anos. Marcos deslizou pela parede até o chão. Fernanda se mexeu na cadeira, mas não acordou. O ar-condicionado zumbia indiferente ao colapso silencioso acontecendo no canto da sala. Ele sobreviveu àquela tentativa, Pedro continuou. Sabe o que é pior que querer morrer, Marcos? É não conseguir. É tentar 3 vezes e falhar todas elas porque seu corpo quebrado não obedece nem mesmo ao comando de morrer com dignidade. Então você fica preso. Preso em um corpo que não funciona, em uma vida que não vale a pena viver, em uma dor que nunca passa. Eu não sabia, Marcos sussurrou, sabendo que eram palavras vazias. Não sabia, ou não quis saber, porque teria sido tão fácil descobrir. Uma busca simples na internet. Uma pergunta discreta. Mas você escolheu não saber, não foi? Escolheu construir sua nova vida, sua nova identidade como o salvador de vidas. Que ironia perfeita! O homem que destruiu uma vida agora se dedica a salvar outras. É sua forma de penitência. Seu ticket para o perdão. Marcos enxugou as lágrimas que começavam a cair. 7 anos respondendo aquele telefone. 7 anos conversando com pessoas à beira do abismo. E agora ele era o que estava caindo. Meu pai morreu há 3 meses, Pedro disse. E sua voz finalmente rachava, mostrando a dor crua por baixo da raiva. Overdose de analgésicos. Intencional, desta vez. Deixou uma carta. 14 páginas manuscritas, porque ele não conseguia mais digitar. Sabe o que ele escreveu sobre você? Marcos não conseguia falar. Ele te perdoou. Pedro cuspiu a palavra como se fosse veneno. Nas últimas páginas, depois de descrever cada dia de dor, cada humilhação, cada momento em que desejou estar morto, ele escreveu que te perdoava. Que guardava raiva era como tomar veneno e esperar que o outro morresse. Que você provavelmente carregava seu próprio inferno. Meu pai, mesmo destruído, mesmo quebrado, encontrou espaço no coração para te perdoar. Mas eu não, Pedro continuou, e agora sua voz era puro gelo. Eu não tenho a grandeza dele. Eu não consigo perdoar. Passei os últimos 3 meses planejando este momento. Descobrindo onde você estava, o que fazia, quem você fingia ser. E quando descobri que você trabalhava aqui, neste centro de prevenção ao suicídio, quase ri. A ironia era deliciosa demais. Marcos finalmente encontrou sua voz. O que você quer de mim, Pedro? O que vai fazer? Quero que você escolha, Pedro disse simplesmente. Estou aqui, no topo do edifício Itália. 46 andares acima do chão. O vento está forte, frio. Daqui de cima, a cidade parece tão pequena. As pessoas parecem formigas. Irrelevantes. É libertador, sabe? Estar tão longe de tudo. O estômago de Marcos despencou. Não faça isso. Por favor. Seu pai não iria querer. Não use meu pai contra mim. Pedro gritou, e Marcos ouviu o eco da voz se perdendo no vento. Você não tem o direito de falar sobre o que ele quereria. Você tirou dele a chance de querer qualquer coisa. Tirou sua capacidade de operar, de jogar bola com o filho, de fazer amor com a esposa, de caminhar na praia. Tirou tudo. Você está certo, Marcos disse, lágrimas escorrendo livremente agora. Você está absolutamente certo. Eu destruí a vida dele. Eu destruí sua vida. E não há nada que eu possa dizer ou fazer que conserte isso. Mas se matar não vai trazer seu pai de volta. Não vai curar sua dor. Não, Pedro concordou. Mas vai curar a sua. Porque é isso que vai acontecer, Marcos.
Você vai escolher. Ou eu pulo e você carrega mais uma morte na consciência, a morte do filho do homem que você destruiu. Ou, ele fez uma pausa, e Marcos podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado. Ou você pula. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Há um prédio em construção a 2 quarteirões do seu centro, Pedro continuou, a voz perigosamente calma agora. 12 andares. Sem segurança à noite. Fácil de acessar. Eu verifiquei. Você tem 30 minutos para chegar lá, subir até o topo e ligar para mim novamente. Se você fizer isso, se você provar que está disposto a dar sua vida para salvar a minha, então talvez, apenas talvez, eu reconsidere. Mas se você não fizer, se chamar a polícia, se tentar me encontrar, eu pulo. Simples assim. Isso é loucura, Marcos sussurrou. É justiça, Pedro corrigiu. Uma vida por uma vida. Você tirou a vida do meu pai. Está disposto a dar a sua para salvar a minha? Ou seu heroísmo é só performance? Seu altruísmo é só culpa disfarçada? Marcos olhou para Fernanda, ainda dormindo. Olhou para os cartazes nas paredes. Toda vida vale a pena ser vivida. Há sempre esperança. Você não está sozinho. Todas aquelas palavras que ele repetira 1000 vezes, acreditando nelas, precisando acreditar nelas para sobreviver ao peso do que havia feito. 29 minutos, Pedro disse. O relógio está correndo. Marcos desligou e ficou parado por 10 segundos que pareceram 10 horas. Sua mente corria em círculos desesperados. Chamar a polícia? Eles nunca chegariam a tempo, nunca o encontrariam no topo de um dos prédios mais altos da cidade. Tentar negociar? Pedro havia planejado isso por 3 meses. Não era um impulso, era uma execução cuidadosa. Ele pegou seu casaco e saiu pela porta dos fundos, deixando um bilhete vago para Fernanda sobre uma emergência familiar. As ruas de São Paulo às 3:30 da manhã eram vazias, apenas alguns táxis e caminhões de entrega quebrando o silêncio. Marcos correu, seus pés batendo no asfalto em um ritmo frenético. O prédio em construção era exatamente onde Pedro havia dito. Uma estrutura esquelética de concreto e metal, cercada por tapumes que Marcos escalou com uma facilidade que o surpreendeu. A adrenalina tornava tudo possível. Ou talvez fosse outra coisa. Talvez fosse o alívio. Porque enquanto subia as escadas de cimento inacabado, pulando de andar em andar, Marcos percebeu algo que o aterrorizava. Uma parte dele queria isso. Uma parte dele, enterrada profundamente sob 7 anos de penitência e serviço, queria o fim. Queria a absolvição que só a morte poderia trazer. Queria parar de acordar todos os dias carregando o peso de Rafael Mendonça nas costas. Ele chegou ao topo em 22 minutos. O vento cortava seu rosto, trazendo o cheiro de chuva distante. São Paulo se estendia ao seu redor, um mar de luzes piscantes, indiferente ao drama se desenrolando em seu meio. Marcos tirou o celular do bolso com mãos trêmulas e discou. Pedro atendeu no primeiro toque. Estou aqui, Marcos disse, ofegante. Prove. Marcos ligou a câmera do telefone e mostrou a vista ao redor. O vazio vertiginoso abaixo, a cidade se estendendo até o horizonte. Impressionante, Pedro disse, e havia algo novo em sua voz. Surpresa, talvez. Ou medo. Você realmente veio. Disse que viria. Muitas pessoas dizem muitas coisas, especialmente quando estão tentando salvar uma vida. Eu esperava que você fosse apenas outro mentiroso. Marcos caminhou até a beira do prédio. Não havia grades, nem proteções. Apenas o vazio chamando. Uma queda de 12 andares. Suficiente. Mais do que suficiente. Então agora? Marcos perguntou. Você vai descer do seu prédio? Você realmente pularia? Pedro perguntou, e sua voz soava menor agora, menos certa. Você saltaria desse prédio para salvar a vida de alguém que você nem conhece? O filho do homem que você destruiu? Sim, Marcos disse. E foi a primeira coisa completamente honesta que dissera em 14 anos. Por quê? Marcos respirou fundo, o ar frio enchendo seus pulmões. Porque você está certo. Sobretudo, meu trabalho aqui, meu voluntariado, minha vida inteira desde aquela noite tem sido uma mentira.
uma performance elaborada para convencer a mim mesmo de que sou uma boa pessoa. Mas eu não sou. Sou um covarde que destruiu uma vida e depois fugiu para trás de atos vazios de redenção. Was. Pedro instigou, sentindo que havia mais. Mas talvez, Marcos continuou, olhando para o vazio. Talvez uma coisa verdadeira no meio de 1000 mentiras ainda valha alguma coisa. Talvez salvar sua vida, mesmo que custe a minha, possa ser a única coisa real que já fiz. A única escolha onde não fugi, não menti, não me escondi atrás de desculpas e influência. Houve um longo silêncio. Marcos podia ouvir o vento do outro lado da linha também, assobiando entre os andares do edifício Itália. Meu pai sofreu muito, Pedro disse finalmente, sua voz quebrando. Ele chorava à noite. Eu ouvia através da parede. Um homem adulto, um cirurgião que havia salvado centenas de vidas, chorando como uma criança porque não conseguia ir ao banheiro sozinho. Porque tinha vergonha de precisar que o filho o limpasse. Porque a dor nunca parava. Eu sei, Marcos disse, e dessa vez não eram palavras vazias. Ele realmente sabia, podia ver, podia sentir. E me odeio por isso todos os dias. Cada pessoa que eu ajudo aqui, cada vida que salvo, eu me pergunto, estou fazendo isso por elas ou por mim? Estou realmente ajudando ou apenas somando pontos em algum placar cósmico imaginário que vai me absolver? E qual a resposta? Ambos. É sempre ambos. E talvez isso seja o mais próximo que um homem como eu pode chegar da redenção. Fazer a coisa certa pelos motivos errados ainda é fazer a coisa certa. Mas nem sempre, Pedro disse. Às vezes a coisa certa pelos motivos errados é apenas outra forma de egoísmo. Você está absolutamente correto, Marcos concordou. Então deixe-me fazer isso. Deixe-me pular. Deixe minha morte significar alguma coisa. Deixe ela salvar pelo menos uma vida de verdade, sem segundas intenções, sem performances. Apenas o ato puro e final. E se eu disser que não quero sua morte? Pedro perguntou, e agora havia lágrimas em sua voz. E se eu disser que passei 3 meses planejando isso, convencido de que queria vê-lo sofrer, vê-lo morrer, mas agora que estou aqui, agora que você está realmente disposto a pular, eu percebo que não quero isso. Então por que você está no topo daquele prédio, Pedro? O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de verdades não ditas. Porque estou cansado, Pedro finalmente confessou. Cansado de odiar, cansado de lembrar, cansado de acordar todos os dias e saber que meu pai morreu odiando a própria vida. Porque talvez uma parte de mim quisesse que você me salvasse, que você dissesse algo mágico que tirasse toda essa dor. E quando percebi que você era apenas mais um ser humano quebrado tentando sobreviver, fiquei com raiva. Com raiva porque queria que você fosse um monstro. Seria mais fácil se você fosse um monstro. Eu sou um monstro, Marcos disse suavemente. E também sou um ser humano. Essas coisas não são mutuamente exclusivas. Meu pai me perdoou, Pedro disse. Nas últimas semanas de vida, quando a morfina o deixava lúcido apenas por algumas horas por dia, ele me fez prometer que eu seguiria em frente. Que não deixaria o acidente definir minha vida como definiu a dele. Ele disse que já tínhamos perdido muito para a raiva. Que você já havia tirado tanto de nós que não devíamos dar a você o resto também. Seu pai era um homem melhor do que eu jamais serei. Ele era, Pedro concordou. Mas ele também não está aqui. E eu tenho que encontrar uma forma de viver com isso. De viver com tudo. Marcos sentiu algo dentro dele se deslocar. Uma placa tectônica de culpa e dor se movendo para uma nova posição. Pedro, me escute. Eu vou pular. Não porque você está me forçando, mas porque é a única coisa honesta que posso fazer. Mas antes de pular, eu preciso que você desça daquele prédio. Preciso que você prometa que vai procurar ajuda. Que vai tentar viver a vida que seu pai queria para você. Não, Pedro disse firmemente. Não funciona assim. Você não pode simplesmente pular e me deixar com sua morte na consciência. Seria apenas transferir o peso. Apenas criar outro você. Outro homem quebrado passando o resto da vida tentando se redimir de uma morte que causou. Então o que fazemos? Marcos perguntou, e pela primeira vez em toda a conversa,
Havia algo próximo da esperança em sua voz. Uma esperança tênue e frágil, mas real. Descemos, Pedro disse. Os dois. Descemos e de alguma forma descobrimos como viver com isso. Com tudo. Com a culpa, com a raiva, com a perda. Porque a verdade é que eu não quero morrer, Marcos. E acho que você também não. Nós dois queremos apenas que a dor pare. E ela para. Algum dia. Não sei, Pedro admitiu. Meu pai dizia que não para, mas que você aprende a carregar de forma diferente. Que a dor se torna parte de você em vez de algo que você carrega. Que eventualmente você pode ter dias bons novamente, mesmo sabendo que os dias ruins ainda virão. Marcos fechou os olhos. O vento continuava soprando, tentador, oferecendo um final rápido e definitivo. Seria tão fácil dar um passo à frente. Tão simples. Mas Pedro estava certo. Seria apenas transferir o peso, criar outro ciclo de culpa e dor. Meu pai deixou uma carta para você também. Pedro disse de repente. Marcos abriu os olhos. O quê? Estava com as outras cartas dele. Selada, com seu nome. Eu não abri. Não consegui. Mas está comigo. O que ela diz? Não sei. Mas posso lhe dar. Se você descer. Se nós dois descermos. Marcos olhou para a cidade abaixo. Quantas histórias estavam se desenrolando ali embaixo naquele exato momento? Quantas pessoas estavam acordadas às 4 da manhã lutando com seus próprios demônios? Quantas estavam no telefone com o centro de valorização da vida naquele momento? Conversando com Fernanda ou com algum outro voluntário, procurando um motivo para continuar. Ele havia passado 7 anos sendo esse motivo para outras pessoas. Talvez fosse hora de encontrar um motivo para si mesmo. Um motivo real, não apenas a ausência de coragem para terminar tudo. Onde você quer nos encontrar? Marcos perguntou. Ele podia ouvir Pedro respirar do outro lado, um som de alívio e medo misturados. Há uma padaria na esquina da Avenida São João. Abre às 4:30. Podemos tomar um café. Conversar sem todo esse drama. Ok, Marcos disse. Ok. Você promete que vai descer? Que não vai pular assim que desligarmos? Marcos olhou para o abismo uma última vez. A tentação ainda estava lá, sussurrando promessas de paz final. Mas junto dela, algo novo e frágil havia nascido. Não era esperança, não exatamente. Era mais como curiosidade. Uma vontade pequena, mas persistente de saber o que a carta de Rafael dizia. De saber se era possível carregar a dor de forma diferente. Eu prometo, Marcos disse. Se você prometer o mesmo. Prometido. Eles desceram de seus respectivos prédios em silêncio, mantendo a linha aberta. Marcos podia ouvir os passos de Pedro ecoando na escadaria do edifício Itália. E Pedro podia ouvir a respiração cansada de Marcos enquanto ele navegava pelos andares inacabados do prédio em construção. Quando Marcos finalmente pisou no asfalto da rua, suas pernas quase cederam. Ele se apoiou contra o tapume, o telefone ainda colado ao ouvido. Ainda está aí? Pedro perguntou. Ainda estou. Eu também. A padaria ficava a 15 minutos de caminhada. Eles fizeram o caminho separadamente, mas juntos, a chamada telefônica mantendo-os conectados. Nenhum dos dois falava muito. Não havia necessidade. A presença do outro era suficiente. Uma âncora tênue mas real mantendo-os ligados ao mundo. A padaria era um estabelecimento antigo, com mesas de fórmica e paredes decoradas com azulejos portugueses. O cheiro de pão fresco enchia o ar. Um aroma tão comum e humano que Marcos sentiu os olhos arderem. Coisa simples. Pão fresco às 4:30 da manhã. Pessoas acordando para trabalhar. A vida continuando. Pedro já estava lá quando Marcos chegou. Ele era mais novo do que Marcos imaginara. Talvez 25 anos, magro, com olheiras profundas e as mãos tremendo ligeiramente enquanto seguravam um copo de café. Quando seus olhares se encontraram, ambos congelaram. Era uma coisa ver a voz como um inimigo abstrato através do telefone. Outra completamente diferente era ver um jovem destruído pela dor. Um garoto que havia perdido o pai 2 vezes, primeiro para o acidente e depois para o suicídio. Marcos se aproximou lentamente e sentou-se na cadeira oposta. Nenhum dos dois falou por um longo momento.
O que se diz ao filho do homem cuja vida você destruiu? Desculpas pareciam obscenas. Justificativas, impossíveis. Aqui, Pedro disse finalmente, tirando um envelope amarelado do bolso do casaco. A carta dele. Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na caligrafia trêmula de alguém que lutava para controlar os músculos. Marcos Vieira. Apenas isso. Nenhum título, nenhum julgamento. Apenas seu nome. Ele abriu o envelope devagar, consciente de que Pedro o observava intensamente. A carta tinha 2 páginas, escritas na mesma caligrafia irregular. Marcos começava a carta. Você não me conhece, mas eu o conheço. Conheço seu rosto porque o vi naquela noite, por um segundo antes do impacto. Conheço seu nome porque li nos relatórios do advogado. Conheço sua idade, sua profissão, o nome da sua mãe. Durante anos, conhecer essas coisas foi como ter pedras nos bolsos, me puxando para baixo. Mas o que eu não conhecia, o que levei muito tempo para entender, era que você também é uma vítima daquela noite. Não da mesma forma que eu, não com as mesmas consequências, mas uma vítima mesmo assim. Você tem que viver sabendo o que fez. E se você for minimamente humano, e espero que seja, isso te corrói todos os dias. Eu poderia usar esta carta para lhe dizer o quanto você destruiu. Poderia descrever cada dia de dor, cada humilhação, cada momento em que desejei estar morto. Poderia fazer você carregar tudo isso. E confesso que por muitos anos quis fazer exatamente isso. Mas estou morrendo agora, Marcos. Finalmente tomei essa escolha nas minhas próprias mãos porque não consigo mais. E ao escrever minhas últimas cartas, percebi que não quero deixar este mundo carregando tanto veneno. Não quero que minhas últimas palavras sejam de ódio. Então, ao invés disso, vou lhe dizer isto. Estou cansado de odiar você. Estou cansado de acordar todas as manhãs e pensar em como minha vida seria diferente se você tivesse chamado um táxi naquela noite. Estou cansado de dar a você tanto poder sobre mim. Não sei se você mudou. Não sei se se tornou uma pessoa melhor ou se ainda é o mesmo homem egoísta que dirigiu embriagado. Mas espero, por ambos os nossos saquinhos, que você seja diferente. Espero que carregue isso com responsabilidade. Espero que faça algo significativo com a vida que eu perdi. E espero, mais do que tudo, que encontre uma forma de se perdoar. Porque guardar culpa pelo resto da vida não desfaz o que foi feito. Não me traz de volta. Só cria mais sofrimento no mundo, e já é suficiente disso. Eu o perdoo, Marcos. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Preciso soltar isso antes de partir. E espero que um dia você possa fazer o mesmo. Rafael Mendonça. Marcos leu a carta 3 vezes, lágrimas silenciosas caindo sobre a mesa de fórmica. Quando finalmente levantou os olhos, Pedro também estava chorando. Ele era bonzinho demais, Pedro disse, enxugando os olhos. Sempre foi. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando gritava de dor, havia essa bondade nele que nunca morreu completamente. Eu não sei se consigo ser assim. Nem eu, Marcos admitiu. Não sei se mereço este perdão. Provavelmente não merece, Pedro disse brutalmente honesto. Mas ele te deu mesmo assim. Então agora você tem que fazer algo com isso. Eles pediram café e pão com manteiga. Comeram em silêncio, mastigando devagar, como se estivessem reaprendendo gestos básicos de viver. O sol começou a nascer, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. O que você vai fazer agora? Marcos perguntou eventualmente. Pedro deu de ombros. Não sei. Continuar, eu acho. Procurar terapia de verdade. Talvez terminar a faculdade que abandonei. Tentar descobrir quem eu sou além do filho do homem que você destruiu. E você? Pedro devolveu a pergunta. Marcos olhou para a carta na mesa. Honestamente, também não sei. Talvez continuar no centro de valorização. Mas diferente agora. Não como penitência, mas como escolha consciente. Não tentando me redimir, mas genuinamente tentando ajudar. Isso é possível? Separar as duas coisas? Não sei, mas tenho que tentar. Eles ficaram ali até o sol nascer completamente. 2 homens quebrados por uma noite 14 anos atrás,
unidos agora por uma madrugada onde ambos haviam escolhido viver. Não era perdão, não completamente. Não era reconciliação, não realmente. Era algo mais complicado e humano, uma aceitação relutante de que a vida raramente oferece finais limpos ou respostas definitivas. O café esfriou nas xícaras. O movimento da padaria aumentou gradualmente. Trabalhadores entravam para comprar o pão do café da manhã. Motoristas de ônibus pegavam seu cafezinho antes do turno. Vendedores ambulantes preparavam suas mercadorias na calçada. A cidade acordava, indiferente aos dois homens sentados no canto, carregando o peso de uma tragédia compartilhada. Sabe o que mais me mata? Pedro disse de repente, quebrando um silêncio que havia se estendido por quase 10 minutos. É que parte de mim ainda quer te odiar. Ainda quer que você sofra. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, há essa voz na minha cabeça dizendo que você não merece estar aqui, tomando café, vendo o sol nascer. Que meu pai deveria estar aqui, não você. Marcos não desviou o olhar. Essa voz está certa. Eu sei, Pedro disse. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. E isso torna tudo pior. Porque se você fosse um monstro de verdade, se não demonstrasse remorso, se não tivesse passado anos tentando compensar o impensável, seria mais fácil. Eu poderia te odiar de forma pura, sem complicações. Mas você é apenas humano. Falho, quebrado, culpado, mas humano. E isso me obriga a reconhecer que meu pai estava certo. Que guardar ódio só me machuca. Você não precisa abrir mão da raiva, Marcos disse cuidadosamente. Não agora, talvez nunca. Sua raiva é válida. É justa. Mas ela está me matando, Pedro sussurrou. Literalmente. Eu estava no topo daquele prédio, Marcos. Não estava blefando. Passei os últimos 3 meses consumido por essa obsessão de fazer você pagar, de fazer você sentir, e no processo me perdi completamente. Abandonei a faculdade, afastei meus amigos, passei noites sem dormir planejando este momento. E para quê? Para descobrir que vingança não cura nada. Marcos pegou sua xícara de café fria e a segurou entre as mãos, precisando de algo tangível para se ancorar. Quando eu soube que Rafael havia morrido, 3 meses atrás, não dormi por uma semana. Li a notícia no jornal. Médico vítima de acidente fatal há 14 anos morre aos 52 anos. Eles não mencionaram que foi suicídio, mas eu sabia. Claro que sabia. E sabia que era minha culpa. Mais uma vez. Você ficou sabendo? Pedro pareceu surpreso. Eu monitorava, discretamente, todos esses anos. Sabia quando ele tentou se matar a primeira vez. Sabia quando sua mãe foi embora. Sabia quando você teve que deixar a escola por um tempo para cuidar dele. Eu sabia de tudo e não fiz nada por quê? Porque o quê? O que eu poderia fazer que não tornasse tudo ainda pior? Pedro ficou em silêncio, processando essa revelação. Então você sabia que eu existia. Sabia sobre mim. Sabia. Acompanhei sua vida de longe. Vi suas conquistas nas redes sociais, antes de você apagar tudo há 3 meses. Vi quando você entrou na faculdade de engenharia. Vi quando você fez 18 anos e postou aquela foto com seu pai, ambos forçando um sorriso. Eu sabia. E mesmo assim não fez nada, Pedro disse, mas sem a raiva de antes. Havia apenas cansaço. O que eu poderia fazer? Aparecer na sua vida? Oi, sou o homem que destruiu sua família. Vim ver se posso ajudar em alguma coisa. Seria obsceno. Seria egoísta. Seria apenas mais uma forma de fazer sobre mim, sobre aliviar minha culpa. Mas você poderia ter ajudado financeiramente. Anonimamente. Marcos respirou fundo. Eu tentei. 3 vezes. Doações anônimas para custear o tratamento do seu pai. Foram devolvidas. Todas as 3 vezes. Ele sabia. Não sei como, mas sabia que era de mim e recusou. Pedro fechou os olhos. Orgulho. Meu pai tinha muito orgulho. Mesmo quebrado, mesmo dependente, ele se recusava a aceitar qualquer coisa que parecesse caridade, especialmente de você. Então eu fiz a única coisa que conseguia fazer. Marcos continuou. Tentei salvar outras vidas.
Como se quantidade pudesse compensar qualidade. Como se 1000 vidas salvas pudessem equilibrar a única que eu destruí. E salvou. Realmente salvou vidas. Marcos pensou nas centenas de ligações que havia atendido. Nas vozes desesperadas que haviam encontrado um fio de esperança em suas palavras. Algumas, sim. Há pessoas vivas hoje que provavelmente não estariam se não tivessem ligado naquela noite específica, se não tivessem falado comigo. Mas sempre me pergunto quantas eu salvei realmente por elas e quantas eu salvei porque precisava acreditar que ainda podia fazer algum bem no mundo. Importa? Pedro perguntou. Se o resultado é que elas estão vivas, importa o motivo. Filosoficamente, não sei. Moralmente, provavelmente. Mas praticamente, talvez não. Eles ficaram em silêncio novamente. A dona da padaria, uma senhora idosa com um avental florido, veio oferecer mais café. Ambos aceitaram, gratos pela interrupção mundana. Meu pai deixou cartas para várias pessoas. Pedro disse depois que a senhora se afastou. Para minha mãe, pedindo perdão por não ter sido forte o suficiente para lutar pela família deles. Para sua irmã, agradecendo por nunca ter desistido dele. Para o médico que cuidou dele todos esses anos. E para mim. Ele parou, a voz falhando. Para mim ele escreveu 20 páginas, Pedro continuou, limpando os olhos. 20 páginas de memórias da minha infância, de quando ele me ensinava a andar de bicicleta, de quando íamos pescar aos domingos, de como ele tinha orgulho de cada pequena coisa que eu fazia. 20 páginas tentando me dar um pai para lembrar, não apenas o homem quebrado que eu cuidei durante a adolescência. Marcos sentiu o peito apertar. E na última página, Pedro continuou, sua voz apenas um sussurro agora. Ele escreveu, não deixe que a raiva defina quem você é, Pedro. Eu deixei que o acidente me definisse por muito tempo, e isso me custou tudo. Meu casamento, minha carreira, meu tempo com você. Não deixe que Marcos Vieira tenha mais poder sobre você do que já teve sobre mim. Viva, filho. Por favor, apenas viva. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Pedro agora. Mas eu não consegui ouvir. Não consegui simplesmente soltar e seguir em frente. Fiquei obcecado em fazer você pagar. Em fazer você sentir uma fração da dor. E no processo, me tornei exatamente o que meu pai implorou para eu não me tornar. Marcos alcançou sua mão através da mesa em um impulso, depois hesitou. Pedro olhou para a mão estendida por um longo momento antes de pegá-la. O aperto foi firme, desesperado, como se ambos estivessem se agarrando para não serem arrastados pela correnteza. Quando eu atendo aquele telefone, Marcos disse, sempre há um momento de silêncio antes da pessoa começar a falar. E naquele silêncio, eu oro. Não sou religioso, nunca fui, mas eu oro mesmo assim. Oro para que eu diga a coisa certa. Para que eu não fale. Porque cada ligação é uma chance de equilibrar a balança, mesmo sabendo que a balança nunca será equilibrada. Você salvou minha vida hoje, Pedro disse simplesmente. Não da maneira que planejei. Não porque disse as palavras certas ou fez as promessas certas. Mas porque você estava disposto a pular. Quando vi você realmente lá, no topo daquele prédio, pronto para morrer, algo quebrou em mim. Percebi que não queria sua morte. Nunca quis, realmente. Eu queria apenas que meu pai estivesse vivo. Eu também, Marcos admitiu. Daria qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, para voltar aquela noite e chamar um táxi. Para fazer a escolha certa. Mas não pode. Nenhum de nós pode voltar. Então temos que descobrir como seguir em frente a partir daqui. Como? Marcos perguntou, e havia desespero genuíno na pergunta. Como você segue em frente quando carrega algo assim? Pedro soltou sua mão e pegou a carta do pai na mesa. Meu pai escreveu algo mais para você. Posso ler? Marcos assentiu, incapaz de falar. Pedro desdobrou a carta e procurou uma passagem específica. Espero que encontre uma forma de se perdoar, ele leu. Porque guardar culpa pelo resto da vida não desfaz o que foi feito. Não me traz de volta. Só cria mais sofrimento no mundo, e já é suficiente disso. Ele estava certo, Pedro disse, dobrando a carta novamente. Há suficiente sofrimento.
Não precisa haver mais. Não entre nós. Não agora. Então o que sugerimos? Marcos perguntou. Honestamente, não sei. Talvez nos encontremos uma vez por mês. Apenas para café. Para lembrar que ambos escolhemos viver. Para lembrar que a dor não precisa nos definir, mesmo que sempre faça parte de nós. Marcos olhou para o jovem à sua frente. 25 anos, uma vida inteira pela frente, marcada por uma tragédia que não pediu e não mereceu. Você não me deve isso. Não me deve nada. Não é sobre dívidas, Pedro disse. É sobre sobrevivência. Você é a única pessoa no mundo que pode entender completamente o que aquela noite tirou de mim. E eu sou a única pessoa que pode entender o que ela te custou. Talvez precisemos um do outro, mesmo que seja estranho e desconfortável e completamente fudido. Marcos quase sorriu com a última palavra. É completamente fudido. Meu terapeuta vai ter material para anos com isso, Pedro disse, e havia o mais leve traço de humor em sua voz. Você tem um terapeuta? Tive. Parei de ir há 3 meses quando decidi que vingança seria mais efetiva que terapia. Obviamente, vou voltar. Isso é bom. Isso é realmente bom. Eles terminaram o café enquanto a padaria enchia. Havia algo reconfortante em estar cercado por pessoas vivendo suas vidas normais, preocupadas com suas rotinas diárias, inconscientes do drama que havia se desenrolado ali. Eu deveria ir, Pedro disse eventualmente. Não durme. Preciso descansar. Eu também. Eles se levantaram simultaneamente, hesitando na despedida. Um aperto de mão parecia formal demais. Um abraço parecia presunçoso. No final, ficaram de pé um diante do outro, 2 estranhos conectados por tragédia. Mesmo dia, próximo mês. Pedro perguntou. Aqui, mesma hora. Estarei aqui, Marcos prometeu. E Marcos? Pedro disse enquanto se virava para sair. Obrigado. Por não pular. Por escolher ficar. Obrigado a você, Marcos respondeu. Pelo mesmo. Pedro saiu na luz da manhã, e Marcos ficou parado por um momento, segurando a carta de Rafael nas mãos. Ele a leu mais uma vez, lentamente, deixando cada palavra penetrar. Quando finalmente saiu da padaria, o sol já estava alto no céu. São Paulo pulsava com vida, milhões de pessoas perseguindo seus sonhos, carregando suas dores, fazendo escolhas que definiriam quem eles eram. Marcos caminhou de volta ao centro de valorização da vida, mas parou do lado de fora. Fernanda estava na porta, fumando um cigarro, visivelmente preocupada. Marcos, onde você estava? Você me deixou uma nota sobre emergência familiar e depois desapareceu. Liguei 5 vezes. Desculpa, ele disse. Eu precisava lidar com algo do meu passado. Ela o estudou cuidadosamente. Está tudo bem? Você parece destruído, exausto, quebrado. Diferente, ela concluiu. Você parece diferente. Marcos pensou sobre isso. Ele se sentia diferente. Não melhor, necessariamente. Não curado. Mas algo havia mudado naquelas últimas horas. Algo fundamental. Aconteceu uma coisa hoje, ele disse. Algo que me fez repensar por que faço isso. Porque atendo aquele telefone toda terça e quinta de madrugada. E Fernanda instigou gentilmente. E acho que finalmente entendi que não posso usar outras vidas para compensar meus erros. Mas posso escolher fazer o bem de qualquer maneira. Não como penitência, mas como propósito. Fernanda jogou o cigarro fora e colocou a mão no ombro dele. Não sei o que aconteceu, Marcos, mas estou feliz que você tenha voltado. Tivemos 3 ligações esta manhã. 2 conversas longas. Uma bem difícil. Você conseguiu ajudar? Acho que sim. Espero que sim. Então continuamos tentando, Marcos disse. Ele entrou no centro, passou pela sala familiar com seus cartazes e telefones e foi direto ao banheiro. Olhou-se no espelho. O homem que o encarava de volta tinha 46 anos, cabelos começando a ficar grisalhos, olhos cansados com bolsas profundas embaixo deles. Mas havia algo mais agora. Uma aceitação, talvez. Uma compreensão de que alguns pesos nunca serão depositados,
mas podem ser carregados de forma diferente. Ele lavou o rosto com água fria e retornou à sala. Seu turno havia tecnicamente terminado, mas ele não queria ir para casa ainda. Não queria ficar sozinho com seus pensamentos. O telefone tocou. Fernanda olhou para ele. Seu turno acabou. Posso atender? Não, Marcos disse, pegando o fone. Eu atendo. Centro de Valorização da Vida. Bom dia, ele disse, e sua voz carregava algo novo. Não era apenas o tom profissional que havia cultivado por 7 anos. Era algo mais honesto, mais humano. Alô, uma voz feminina respondeu, hesitante. Eu não sei se deveria estar ligando. Está no lugar certo, Marcos disse. Pode me contar o que está acontecendo? E enquanto a mulher começava a falar, compartilhando sua dor, seus medos, seus pensamentos sombrios, Marcos se pegou realmente escutando. Não planejando o que dizer em seguida, não tentando encontrar a resposta perfeita que a salvaria e o redimiria. Apenas escutando, presente, humano. Porque talvez fosse isso. Talvez redimir não fosse possível, mas conectar sim. Talvez o perdão de Rafael não fosse sobre absolvição, mas sobre liberação. Liberação da obsessão, do ódio, do peso esmagador de fingir ser algo que não era. A ligação durou 40 minutos. Quando terminou, Marcos não sabia se havia salvado aquela vida, mas sabia que havia tentado, genuinamente, sem as camadas de culpa e performance que normalmente carregava. Nos dias que se seguiram, Marcos continuou sua rotina. Trabalho durante o dia, voluntariado 2 noites por semana. Mas algo havia mudado. Ele começou a falar em sua própria terapia sobre Rafael, sobre Pedro, sobre aquela madrugada nos prédios. Parou de fingir que era um salvador e começou a aceitar que era apenas um homem falho tentando fazer algum bem. Pedro enviou uma mensagem 3 semanas depois. Apenas um texto simples. Voltei para a terapia. É difícil, mas estou tentando. Marcos respondeu. Continue tentando. Eu também estou. E quando chegou o dia do encontro na padaria, ambos apareceram. Sentaram-se na mesma mesa, pediram o mesmo café. Não falaram muito. Não precisavam. A presença era suficiente. Um lembrete silencioso de que ambos haviam escolhido viver, que ambos estavam tentando carregar seus pesos de forma diferente. Isso se tornou um ritual. Todo mês, sempre no mesmo dia, à mesma hora. Às vezes conversavam sobre coisas profundas. Às vezes apenas sobre futebol ou clima. Outras vezes ficavam em silêncio confortável, 2 homens compartilhando um espaço, uma dor e uma escolha difícil de continuar. Marcos nunca parou de carregar a culpa. Nunca parou de acordar alguns dias e lembrar-se de Rafael Mendonça, do som do metal se retorcendo, dos gritos. Mas ele aprendeu, lentamente, a carregar de forma diferente. Não como punição, mas como responsabilidade. Não como penitência, mas como lembrança de fazer escolhas melhores. Pedro nunca parou de sentir raiva. Alguns dias ela era uma brasa quente em seu peito. Outros, apenas cinzas frias. Mas ele aprendeu, com a ajuda da terapia e do tempo e daqueles cafés mensais, que raiva não precisava consumir. Podia existir ao lado de outras coisas. Alegria, esperança, até mesmo, eventualmente, paz. E em uma madrugada, muitos meses depois, quando Marcos atendeu o telefone e ouviu uma voz desesperada do outro lado, ele não pensou em Rafael. Não pensou em redenção ou compensação. Pensou apenas em ajudar outro ser humano que estava sofrendo. Porque talvez fosse isso que sobreviver significava. Não esquecer, nunca esquecer, mas aprender a viver com as cicatrizes. Aprender que uma pessoa podia ser tanto vítima quanto perpetrador, tanto quebrada quanto resiliente, tanto culpada quanto digna de continuar. E quando o sol nasceu naquela manhã, Marcos olhou pela janela do centro e viu São Paulo despertar mais uma vez. Milhões de histórias, milhões de dores, milhões de escolhas sendo feitas. Ele era apenas uma dessas histórias. Importante para alguns, irrelevante para outros, mas real. Indiscutivelmente, dolorosamente, esperançosamente real. E isso, no final das contas, teria que ser suficiente.